dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. E bem, hoje eu gostaria de estar falando para vocês uma palavra que é bem conhecida, ou não sei se você já viu, mas é uma palavra muito boa para a edificação do nosso espírito e da nossa alma. Enfim, bem, a palavra de hoje está em 1 Pedro, no seu capítulo 2, no seu versículo 8, que diz bem assim. Ela é uma continuação do versículo 7, mas estarei lendo o versículo 8. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. E bem, o que essa palavra está querendo dizer aqui, pessoal, é que, bem, aqui meu irmão, minha irmã, aqui diz, Pedro estava descrevendo que Cristo ele serve como uma pedra de escândalo para aquelas pessoas que não abraçam a ele, porque como explicar esse contexto aqui? Pedro ele usa uma metáfora de uma pedra de esquina. Bem, o que era uma pedra de esquina naquele tempo? Pedra de esquina era a pedra mais importante de uma casa. Por exemplo, hoje em dia a gente tem o concreto, tem a viga. A viga é o que sustenta a casa, as paredes, os pilares. É, praticamente isso. Os pilares que sustentam a casa. Se você não tiver pilar, a casa cai desmoronando. E bem, é a mesma coisa com Cristo. Cristo, ele é o nosso pilar, ele é a nossa base para a nossa vida. Sem ele, a gente simplesmente vai desmoronar. Nossa casa, nossa base, nosso mental, nosso emocional, tudo vai cair. E é isso. E bem, resumindo na palavra aqui, Jesus Cristo, meus irmãos, ele simplesmente é a pedra de esquina que foi rejeitada por todos os edificadores, entre aspas, porque aqui, nesse caso, os edificadores eram o quê? Os líderes religiosos que deveriam edificar, ou seja, deveriam abraçar a Cristo, porém, eles descartaram a Cristo. E com isso, Cristo foi humilhado por todos esses homens na cruz, enquanto ele era perseguido, que iriam fazer conselho para matá-lo e fizeram muitas coisas. Porém, Deus o exaltou. Jesus foi para a cruz, sofreu muito, sofreu demais, estava sangrando com a pele. Meu Deus, é algo terrível. E simplesmente, se eu começar a falar aqui, é capaz de pessoas começarem a chorar, ou até mesmo chorar, porque nosso Cristo, infelizmente, sofreu por nós. Porém, meus irmãos, Cristo foi elevado ao céu e hoje ele tem toda a glória, porque, como João fala lá no capítulo 1 de João, que Jesus ele era o verbo, ou seja, ele sempre esteve no início, ou seja, aquele em Gênesis 3,15, que Deus falou que colocaria inimizade entre a serpente e a semente, ou seja, quem é essa semente? A semente da mulher, ou seja, essa semente que foi de geração em geração, de Adão e Eva até Maria e José, é Jesus, porque ninguém era capaz de pisar na cabeça da serpente, porque todo mundo pecava. Veio simplesmente Abel e Caim, aí foi lá, Caim matou Abel. Aí vamos ver lá, por exemplo, Davi morreu não. Davi adulterou, errou também. Ninguém conseguiu ser um cordeiro puro e imaculado, ou seja, não tinha mácula, ou seja, ninguém conseguia. Porém, chegou o dia em que Satanás iria perder todo o seu reino, todo o seu império, quando veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceu numa manjedoura. Sim, ele nasceu num lugar simples, não em um lugar rico, não nasceu em palácio, não nasceu em lugar de rei. Não, uma manjedoura, simplesmente um lugar que era para animais. E é simplesmente isso, ele nasceu lá e foi enrolado ali. E, meus irmãos, nós temos que levar a nossa vida com Cristo, uma vida simples. Não quer dizer que você tem que simplesmente, ai meu Deus, Deus tem um propósito na minha vida, simplesmente eu tenho que viver na riqueza. Não. Davi, por exemplo, ele tinha o propósito, o propósito dele era ser rei. Porém, o que aconteceu? Ele era pequeno, ele derrubou o gigante, já havia matado o urso, leão, tudo, porque Deus estava com ele. Bem, e quem matou o gigante, na verdade foi Deus, porque Davi, a única coisa que ele fez foi lançar a pedra, mas quem o derrubou foi o nosso Deus Todo-Poderoso. E bem, meus irmãos, Davi esteve muitos anos sendo perseguido por Saul. Ele ficou muito tempo na caverna, ou seja, ele esteve muito tempo sozinho, mas sempre com Deus lá. Nunca esteve sozinho, sempre com Deus. O Espírito Santo estava com ele. Ou seja, meus irmãos, Deus ele está conosco o tempo inteiro. Porque apesar de nós pensarmos que o processo é ruim, que o processo é solitário, não é. Saiba viver na solitude. O que é a solitude? Aprender sozinho consigo mesmo. Ou seja, você aprende sozinho com Deus. Você está simplesmente lendo a Bíblia, está vendo a vista, você aprende algo novo. Não é sobre você, ai meu Deus, eu não tenho amigos para festejar. Não, é melhor você ficar triste agora do que festejando lá na frente e ver lá na frente o resultado terrível que você poderia ter tido se você estivesse festejando. E bem, o que Deus quer para a sua vida não é simplesmente uma massageação de ego, ou simplesmente elevar o seu ego, elevar o seu, como posso dizer, o seu orgulho. Deus ele quer falar a verdade, ele está dizendo, meu filho, largue esses pecados, porque como é que eu vou te exaltar, sendo que você fica nos mesmos pecados, no mesmo hábito? Como é que você quer
Ah, eu quero mudar de vida e fica no celular, fica vendo vídeo proibido, fica vendo vídeo de mulher, fica vendo vídeo de vício, fica em casa de aposta e simplesmente quer mudar de vida. Como é que você quer mudar de vida assim, sendo que você nem você quer mudar a sua própria vida? Como é que você quer permitir que alguém mude sua vida, sendo que você nem sai do lugar? É, por exemplo, uma corrida, alguém tá te puxando, Deus tá te puxando na corrida para você vencer, você já tá garantido a vitória. Deus, ele tá contigo. Mas você não quer correr, você não quer sair do lugar. Você quer ficar sentado no meio do nada, com seus hábitos, seus vícios e tudo que você gosta, porque você simplesmente não quer largar o seu antigo eu. E bem, o batismo do evangelho, o batismo nas águas do evangelho é sobre isso. Você se batiza para você abandonar o seu antigo eu, ou seja, o batismo é uma forma de dizer isso, porém você pode fazer isso sem batismo, porque o batismo é só um simbolismo, mas você pode fazer isso agora na sua vida, de maneira real, porque o Espírito Santo, ele não age em quem está parado, mas em quem quer realmente mudar de vida. O Espírito Santo, ele é um amigo, ele é o Redentor, ele é um Consolador. Na verdade, Jesus é o Consolador, mas o Espírito Santo também é Deus. Porém, meus irmãos, entendam que o Espírito Santo de Deus, ele também é Deus. Jesus é Deus e Deus é Deus, no caso. E bem, Deus está te dizendo: meu filho, larga esses velhos hábitos, porque eu vou agir na sua vida, eu quero agir na sua vida, só que você tem que me permitir. E bem, tudo que Deus quer que você faça aqui, como fala na palavra, é que você pare de ser que nessas pessoas que simplesmente foram e fizeram assim, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ou seja, você está achando que Jesus é um tropeço, que Jesus é uma pedra de escândalo para você, que Jesus simplesmente vai destruir sua vida? Não. Jesus, ele quer tirar esse ego, esse orgulho, essa vaidade, essa soberba de você. Ele quer te resgatar. E bem, Jesus, ele está aqui para te resgatar, meu irmão. E quer quebrar o seu ego. E Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.